Fala rapaziada, beleza? Estou aqui hoje e hoje eu vou te explicar como você pode deixar o seu computador ou notebook até 10 vezes mais rápido, e não sou eu que estou dizendo isso, eu vou te mostrar daqui a pouco por que ele fica 10 vezes mais rápido, certo? Então, se você trabalha com informática, provavelmente você sabe do que eu estou falando, você sabe aonde eu vou chegar, mas você pode usar esse vídeo para mandar para o seu cliente, para que ele entenda como que realmente o computador dele vai ficar mais rápido e por que vale a pena fazer um investimento, certo? Então nós temos três coisas que a gente pode fazer, em alguns casos, para melhorar o desempenho do seu computador ou notebook, e eu vou te mostrar daqui a pouco, logo após a vinheta que vai entrar agora. Então vamos lá. Primeiro ponto, primeira coisa que você talvez possa fazer no seu computador ou notebook é o processador. O processador, a gente precisa de um processador ágil e de preferência com vários núcleos, porque com vários núcleos ele consegue fazer várias tarefas simultâneas. Então nós temos aí no ranking, né, dos processadores, nós temos o processador, falando de Intel, tá gente? Tem os da AMD também, que eu não falo porque mais de 90%, pelo menos dos meus clientes aqui, usam Intel. Então nós temos os processadores Celeron, o processador Pentium ou Dual Core, né? Antigamente ele era chamado de Dual Core, hoje a gente chama de Pentium. Depois a gente tem o i3, o i5, o i7, e o i7 já é difícil de ver, né? E o i9 mais ainda. Na verdade, até hoje só vieram dois notebooks i9 aqui, porque realmente é bem caro e naturalmente ele é muito potente. Você só precisa de um i9 se você vai rodar um grande volume de simulações, de renderizar vídeo, de muita coisa, tá? Para o uso doméstico, para o uso para estudo, para o uso num pequeno escritório, nunca vai ter necessidade. Então, qual que é o ponto? O ponto é que algumas placas-mães têm o processador solto. Então, você consegue tirar o processador e colocar um processador melhor. Isso vai depender de saber se realmente é possível. A gente tem algumas placas-mães de computador onde o processador é integrado nela, é soldado nela. Nesse caso, não é possível. E nos notebooks, a regra é que os notebooks, né, mais recentes, aí de 2015, 2016 para cá, eles têm o processador soldado. Então, nesse caso, você também não consegue. Aonde que entra o ponto aqui? Se você pega um notebook dessa época de 2014, 15, você pode ter ali um processador dual core ou um i3 que você consegue substituir. Você vai tirar esse processador e coloca um processador superior. Então, se você vai tirar um dual core, você pode colocar um i3 ou um i5, desde que a placa-mãe comporte. Porque quanto mais potente é o processador, naturalmente mais energia ele vai consumir. E aí pode ser que ou a fonte do seu notebook ou a própria placa-mãe não comportem. A placa-mãe esquenta muito e aí o notebook desliga, né, como um mecanismo de proteção. Então, o primeiro ponto é que, eventualmente, né, em alguns casos, você consegue trocar o processador por um melhor. E o que é interessante? Que nos computadores, os processadores geralmente são soltos. Né? São poucos casos, são poucas exceções que o processador é soldado na placa. Então, nos computadores você tem uma grande chance de conseguir trocar o processador, já nos notebooks você tem uma pequena chance, porque de 2015 ou 2016 para cá, os processadores são soldados. Para que fique fácil de você saber, se o seu processador é de quarta geração para cima, quarta, quinta, sexta, até a 12ª, 13ª que estamos agora, ele com certeza é soldado na placa. Agora, se ele for de primeira, segunda ou terceira, aí você tem uma chance. Tá? Eu arrisco te dizer que de primeira geração todos eles são soltos. E de segunda e terceira foi a transição. Então você pode ter tanto o processador soldado quanto não. Certo? Então, primeiro ponto, processador. O segundo ponto é mais simples da gente explicar e de entender, que é a memória RAM. A memória RAM a gente sempre diz que quanto maior a memória, é como se fosse a sua mesa de trabalho. Então, quanto maior a sua memória, mais tarefas você consegue fazer ao mesmo tempo. Você consegue se organizar ali. Né? O processador pega esses arquivos no HD e coloca na mesa de trabalho, que é a memória RAM. Então, se a gente falar de computadores mais antigos que rodam com Windows 7, o ideal é que a gente tenha 4 GB ou mais. Tá? Mas, Jean, o meu notebook tem 2 GB e roda. Provavelmente não roda muito bem. Talvez é por isso até que você está aqui assistindo esse vídeo, para melhorar o desempenho dele. Porque o ideal são 4 GB ou mais. Já no Windows 10, a gente sobe um pouquinho a exigência. O ideal no Windows 10 são 8 GB. Mas, Jean, o meu é 2 GB ou 4 GB e funciona. Exatamente o que eu falei agora. Né? Talvez seja por isso que você está aqui querendo melhorar o desempenho do seu computador. Para ele funcionar bem de verdade, o ideal são 8 GB ou mais.
e o Windows 11 segue o mesmo requisito do Windows 10, certo? Então já temos processador, já temos memória, e nós temos aí o que finalmente, né, vai melhorar o seu computador, deixar ele 10 vezes mais rápido, e essa informação não é minha, não sou eu que estou inventando isso. Eu trouxe até aqui, ó, vou mostrar para você. Não é patrocínio, não é nada, né, mas eu trouxe aqui peças da Kingston. E na própria embalagem do SSD, que é a peça que deixa o seu computador até 10 vezes mais rápido. Aqui está dizendo 10 vezes faster, né, 10 vezes mais rápido em comparação com um disco rígido tradicional. Então, nós temos diversos tipos de SSD e, naturalmente, diversos tamanhos de capacidade. O SSD ele faz exatamente a mesma coisa que o HD, porém 10 vezes ou mais, né, mais rápido. Por quê? O HD ele depende de uma agulha que faz uma leitura. Então o funcionamento é parecido com as tecnologias antigas que a gente tinha. Leitor de disco de vinil, leitor de CD. Não? Você tinha um disco girando e tinha uma agulha ali varrendo esse disco, fazendo a leitura ou escrita. E os HDs, assim como os SSDs, o tempo inteiro ou a gente está lendo uma informação nele ou escrevendo. Então, quando a gente tem um SSD como esse daqui, que é um SSD no formato SATA, que é muito simples, né, de qualquer notebook ou computador, você tira o HD SATA e coloca uma peça dessa. O seu computador já vai ficar, né, muito mais rápido e você percebe isso principalmente na hora que você inicia o seu computador. Como eu disse, o SSD a gente está sempre lendo ou escrevendo. Então aqui a gente tem as taxas, né, de leitura e de escrita. E se aqui, deixa eu ver se aqui tem informação. Aqui eu não tenho a informação da velocidade de escrita do SSD. Mas, se eu não me engano, fica entre 240 a 500 megas por segundo, tá? De leitura e de escrita. Fica nessa faixa. Na hora que eu editar o vídeo, eu vou colocar aqui a informação que no próprio site da Kingston tem, que eu estava olhando. E aqui é um SATA. Além do SATA, a gente tem um SSD M2, que trabalha com as mesmas velocidades, né, aproximadamente aqui do SATA. Mas tem um M2 NVMe, e aqui a conversa é outra. Se aqui a gente está falando na faixa de 300 a 500 megas por segundo, aqui a gente tem 3.000 megas por segundo. Tá? Então, além da gente fazer o upgrade para o SATA, nos computadores mais novos, né, o padrão dizia que seria a partir da 7ª. Só que os chineses já arrumaram um jeito de colocar isso aqui até na 2ª geração, eu já vi. Então, se tiver a opção de colocar um NVMe, você vai ter um resultado absurdo. O seu computador, que às vezes demorava 3 ou 4 minutos para ligar e carregar e abrir o Google Chrome, você colocando essa pecinha aqui, ele pode passar a ligar com, sei lá, 15 ou 20 segundos. Então isso aqui realmente faz milagre, né? Então, esse daqui tem que ser obrigatoriamente nos computadores ou notebooks mais novos, porque senão eles não têm essa entrada. Mas o SSD SATA, ele vale em qualquer computador, em qualquer notebook, e ele vai sim deixar o seu computador mais rápido. Só que não basta você colocar essa peça lá. Você tem que colocar essa peça lá, instalar o Windows nele e a partir de então você vai passar a instalar todos os programas nele. Se você quiser deixar um HD junto, você pode. No HD você vai salvar os seus arquivos. Agora, o SSD é para instalar o Windows e os programas principais que você usa, como Word, Excel, Google Chrome, se você usa um CorelDRAW, um Photoshop, alguma coisa do tipo. Então, instalar programas é no SSD. E o Windows, principalmente. Já os arquivos você pode deixar no HD. Agora, se você não sabe como instalar o Windows aqui, eu vou deixar a sugestão do próximo vídeo, onde no próximo vídeo eu vou te ensinar a instalar o Windows original. É claro, desde que você tenha a licença. Só que o que acontece? As pessoas compram um computador ou notebook com o Windows original, formata e coloca ele pirata, simplesmente porque não sabe fazer o procedimento correto. Tá? Então, nesse próximo vídeo, você vai aprender a instalar o Windows original da forma que você comprou, porque você tem uma licença, certo? Então, se eu esclareci, se eu te ajudei aqui em alguma coisa, né? Deixa eu curtir aqui, tá? Se inscreve no canal, beleza? E aí vai pro próximo vídeo agora, para você aprender a manter a sua licença original do Windows. Valeu!